A ligação covalente estabelecida entre dois elementos químicos será tanto mais polar quanto for maior a diferença entre as parará, desses elementos. Complete-se corretamente desta afirmação, substituindo parará por. Então, você tem lá massas atômicas, eletronegatividades, temperaturas de fusão, densidades e cargas nucleares. Bom, o que você tem aqui? Ligação covalente, né? Então, ligação covalente. Primeiro de tudo, né? Inicialmente, didaticamente, nós entendemos que a ligação covalente, ou aquela ligação também chamada de molecular, ocorre entre ametais com outros ametais, certo? Isso, a priori, só acontece porque você tem o compartilhamento de elétrons. Então, ligação covalente compartilha elétrons. Pensando nisso, ele quer saber de que maneira que isso ocorre para que eu tenha uma ligação covalente de caráter mais polar e que contemple, ao mesmo tempo, maior diferença entre essa propriedade. Então, a gente está querendo saber que atributo é esse que eu tenho ligação covalente e que eu tenha uma ligação covalente mais polar. E essa ligação covalente mais polar é que vai ter uma diferença entre esses camaradas, tá? Logicamente, eu vou ter uma ligação covalente polar, tá? Como é mais denominada aí no ensino superior. Joia. Vai ser por diferença de massa atômica? Bom, massa atômica não será. Por que não será? Porque a massa é uma propriedade, tanto geral, né? É uma propriedade também periódica, nesse caso aqui, massa atômica, propriedade periódica. Na verdade, não chega a ser propriedade periódica, mas propriedade periódica, por exemplo, seria a densidade, né? Mas massa atômica ela é uma propriedade também intrínseca na tabela periódica, já que todos os átomos possuem massas, né? Suas massas, mas não será esse fator contribuindo para que a ligação covalente seja polar, tá? Ou mais polar possível. Seria a eletronegatividade? Pensando em eletronegatividade, venho, né, ressaltar aquela famosa escala de Pauling, tá? Ou ainda fila da eletronegatividade. Bom, não sei se vocês sabem, mas existe aquela fila da eletronegatividade, né, ou escala de Pauling. Logicamente, ele não foi o único a estudar sobre a eletronegatividade, é uma propriedade também periódica, mas didaticamente nós lembramos com aquela famosíssima frase que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá lá os elementos mais eletronegativos para os menos eletronegativos, começando pelo flúor, o mais eletronegativo. Opa! Então, né, eu já tenho aqui um parâmetro mais adequado para falar sobre um composto oriundo de uma ligação covalente polar. Porque se você não se recorda, a polaridade ela não dispensa a eletronegatividade. Tá? E isso é independente se a ligação é covalente ou iônica. Acontece para os dois. Tá? Então, é essa a propriedade aqui. Porque a eletronegatividade é uma propriedade periódica onde o átomo ele tem a aquisição, ele tem essa busca ativa por elétrons. Ele quer atrair para si elétrons. Tá? Essa que é a eletronegatividade, propriedade periódica, onde o átomo tem essa propriedade de atrair elétrons para si. Seria, então, temperatura de fusão? Ou mesmo de ebulição? Logicamente, não. Né? Aqui eu não estou falando acerca das propriedades termodinâmicas, mas sim pelas suas propriedades mais eletrostáticas, certo? Mais voltados para as suas ligações, no sentido quântico. Tá? Não é que não dispõe, mas em se tratando da diferença de eletronegatividade, não entra ainda como contexto as propriedades termodinâmicas.
tá? Também não entraria densidade, poderia ser até do mesmo contexto das massas atômicas. E as cargas nucleares também não. Porque por mais que as cargas nucleares fossem entidades também lá da mecânica, né, da atomística, mas não é isso que a gente não explica nesse recorte de cargas nucleares pelo fato da ligação covalente ser mais polar. Bem, então por isso que a letra B é eletronegatividade, propriedade periódica que diz que um átomo atrai mais elétrons para ele, é que torna, então, a ligação covalente ser mais polar, ter esse caráter polar. Joia? Então, a diferença entre as eletronegatividades, posso dizer que eu tenho uma ligação covalente mais polar. Existe, tá? Existe. Tudo bem? E aí pode ser explicado também de outras maneiras, como falar, por exemplo, da polarizabilidade, certo? A propriedade também que vai falar sobre isso, que também vai se gerar e desenrolar outras situações. Bem, sobre simetria. Quando a gente fala simetria, o corpo até arrepia, né? O que é isso, cara? Simetria? É, ó, mexer com química, mexer com fogo. Com eletricidade também. Tudo jóia?